Mais uma manhã na presença do Senhor, a Igreja Memorial Batista aqui em Brasília, cultuando a Deus. Queremos convidá-lo neste momento para que toda a nossa atenção, para que a sua atenção, neste momento de culto em que iniciamos, possamos estar dando ao Senhor. Reúna a sua família, convide pessoas, compartilhe o link, porque este é o tempo de adorarmos a Deus. Este é o tempo da igreja reunida, estarmos intercedendo uns pelos outros, cuidando uns dos outros, e que a igreja do Senhor, nesta manhã, possa ser abençoada grandemente, que o Espírito de Deus possa falar o seu coração neste dia. Nesta manhã de ceia, prepare com a sua família, porque estaremos celebrando em memória do Senhor a sua presença entre nós. Que Deus nos abençoe. Façamos juntos, irmãos, a leitura do Salmo 96, versos de 1 a 4. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses. Bom dia, irmãos. Cantemos com alegria. Aleluia, aleluia, gratos hinos entoai. O nosso Senhor vive e reina para sempre. Jesus cantar.
Oremos ao Senhor. Senhor Deus, obrigado, Pai, porque a Tua igreja se reúne mais uma vez em todos os locais desse país, glorificando o Teu santo nome, Senhor, com os corações gratos, ó Pai, pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor Deus, pelo mover do Espírito Santo em nossas vidas, Senhor Deus, que tem nos capacitado, que tem nos direcionado a Te servir, Senhor Deus, cada vez mais, cada vez melhor, Senhor, para que outros possam, Senhor Deus, a partir da comunhão da Tua igreja, a partir da mensagem que é pregada do púlpito da Tua igreja, conhecer o Senhor Jesus e entregar também as suas vidas para o Redentor. Recebe, Senhor Deus, este culto que nós Te prestamos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Quanto amor Ele tem por nós, quanta dor sofreu por nós por amor. A razão de tão grande amor foi mostrar que a nossa vida tem valor, somos tão preciosos para Deus, que Ele deu o seu Filho para morrer na cruz por nós. Ó Deus, louvamos pelo Teu amor, Tu mudaste nosso interior. Agora nós vamos viver para transmitir este amor que vem de Ti. Ó Deus, louvamos pelo Teu amor. Mudaste nosso interior e agora nós vamos viver para transmitir este amor que vem de Ti. Que vem de Ti. Tempo de dedicação, de dízimos e ofertas ao Senhor. Amados irmãos, você mesmo no seu lar,
Os irmãos conhecem os números das contas da igreja, faça a sua oferta, traga o seu dízimo ao Senhor online. Nós queremos também compartilhar com a igreja que certamente baseados neste grande amor, motivados por esse grande amor, essa igreja mais uma vez superou a sua oferta para missões mundiais. Quanto amor! Sim, amados irmãos, é o amor do Senhor que nos move a contribuir para esta grandiosa obra. Nós queremos agradecer a todos os irmãos que não mediram esforços para que mais uma vez pudéssemos superar o alvo de missões mundiais. Que a todos o nosso Senhor abençoe. Convidar o irmão Moacir e diácono para orar nesse instante. Senhor nosso Deus, nosso Pai, é com toda a gratidão do nosso coração que estamos aqui na Tua casa hoje, na Tua casa de oração, para agradecer ao Senhor as muitas bênçãos que tem nos concedido. O Senhor, que é o dono de todas as coisas, o Criador deste universo, aquele que tem provido o nosso sustento a cada dia. Nós agradecemos por aqueles irmãos que têm contribuído para a Tua obra, Senhor. Que o Senhor possa recompensar grandemente a cada um deles. E mais do que bens materiais, nós ofertamos as nossas vidas ao Senhor. Nós, mais uma vez, agradecemos por todas as bênçãos e que engrandecido seja o Teu nome para sempre. Assim oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Que consolação tem o nosso coração quando a gente descansa nos eternos braços do nosso Deus. Cantemos este belo hino. Convido você que neste momento esteja intercedendo pela igreja,
intercedendo pelos irmãos, neste momento, quando separamos para orar ao Senhor. Devemos estar pedindo e rogando a Deus pelas suas bênçãos, também pelos enfermos. Queremos lembrar que a igreja todos os dias está orando, Pastor Francisco na direção deste momento de oração, apresentando as nossas queixas, apresentando as enfermidades, as doenças, as necessidades. Eu quero agradecer aos irmãos que têm todos os dias pela manhã este compromisso de orar, de interceder. Tudo aquilo que viermos a fazer, seja para honrar ao Senhor, mas que também seja regado a oração, pelo poder do Senhor, pela sua graça. Devemos estar orando. Vamos orar por alguns motivos. Temos em nosso boletim aqueles irmãos que recebem muitos doentes, muitos enfermos, e nós necessitamos desta intercessão clamando a Deus. Oremos pelo Jackson, irmão da nossa irmã Cláudia, oremos pelo Marcos Ribas, oremos pelos irmãos que estão acamados e enfermos. Muitos nomes que chegam até nós e nós endereçamos a que a igreja esteja orando. Neste momento, feche os seus olhos. Vamos orar também pelo nosso Brasil. Vamos orar por todos aqueles que estão investidos de autoridade, independente do credo, independente do partido, independente de qualquer outra coisa. A igreja do Senhor precisa orar, pedindo a Deus que faça a sua vontade, que o Senhor possa tomar as rédeas desta nação, que o Senhor mesmo possa manifestar o seu poder. Quando nós lemos na Bíblia, quando o povo clamava e rogava a Deus, assim foi ali no Egito, quando aquele povo oprimido pelas mãos de Faraó, aquelas orações chegaram ao Senhor, e Deus ouviu o clamor. Por isso, irmãos, não vamos desfalecer, firmados em Deus, continuemos a lutar e a orar e a interceder. Vamos orar neste momento, feche os seus olhos. Se você tem algum motivo de oração, algum pedido, apresente diante dele agora, quando a igreja do Senhor está intercedendo. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos por este momento tão especial em que a tua igreja reunida, Senhor. Por que não dizer em muitos cantos desta terra, pessoas que nos acompanham, Pai, que estão dependendo talvez deste momento, talvez um momento de refúgio, um momento de consolo e de conforto, um momento, ó Deus, em que a ansiedade se estanca para poder cultuar a Ti e receber de Ti o alimento. Nós queremos lembrar, ó Deus, de tantos que estão enfermos e doentes. Nós queremos orar pelos médicos, por aqueles profissionais de saúde. Ó Deus, por estas vidas, Senhor, que estão se dedicando, que estão realizando o ministério pelo qual eles foram chamados, de cuidar de vidas. E nós queremos rogar por eles também, para que o Senhor esteja sustentando e fortalecendo, Pai, em tantos lugares onde não há equipamentos, onde não há, Senhor, recursos. O que há, ó Deus, é amor e dedicação desses profissionais. Visita, Senhor, também aqueles que estão administrando, Senhor, os recursos, a nossa nação, o nosso governo, Senhor, os nossos estados, ó Pai. Que o inimigo não tenha poder, mas que ele seja calado, que ele seja, ó Deus, repreendido e que ele seja, ó Deus, derrotado pelas orações e pelo poder do Senhor. Queremos, como igreja, estar intercedendo uns pelos outros. Nosso querido irmão Jackson, Marcos Ribas, ó Deus, queremos, ó Deus, estar intercedendo por aqueles que estão doentes, enfermos, que estão impedidos, ó Deus, de poderem estar se locomovendo pelas dificuldades, pelas lutas, ó Senhor, mas que o Senhor possa estar neste momento com a Tua graça e com o Teu poder, visitando esses lares. Nós queremos, ó Deus, pedir ao Senhor, rogando a Ti como igreja, visita, Senhor, os doentes, os enfermos, o nosso irmão Regis, que foi operado esta semana, visita aquela casa, visita, Senhor, aquele lar. Nós queremos, ó Deus, interceder pelos nossos irmãos idosos, ó Deus, quantos irmãos fiéis ao Senhor, ó Deus, que estão colocando-se diante de Ti, Senhor, em suas dificuldades, em suas lutas, em suas impossibilidades, mas o povo fiel, que se agarra ao Senhor neste momento de luta, Pai. Dá-nos também, ó Deus, o direcionamento, a Tua igreja, a diretoria da Tua igreja, o conselho pastoral, Senhor, e a Tua bênção, Senhor, o Teu direcionamento esteja também sobre nossa vida, que mentes e corações sejam tomados pelo Espírito Santo do Senhor, para poder conduzir neste tempo, Pai, para a Tua vontade. Nos dirija, Senhor. Nós queremos como igreja interceder e agradecer
por este momento de culto, os irmãos que aqui estão, te cultuando, participando, servindo ao Senhor, dando o seu melhor, para que o nome do Senhor seja glorificado e a mensagem do Senhor seja pregada, Pai. Abençoa-nos, ó Deus. Entrego a Tua palavra, que será entregue agora neste momento, Senhor, aos corações, para que o Senhor fale ao nosso coração. Nos abençoe, derrame sobre nós a Tua bênção, a Tua paz e o Teu recado, no nome santo de Jesus, que nós oramos hoje e sempre. Amém e amém. Convido você a que abra a sua Bíblia ou acesse o texto de 1 Samuel no capítulo 7, o primeiro livro de Samuel no capítulo 7, estaremos fazendo a leitura do verso 7 ao verso 12. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 7, estarei fazendo a leitura do verso 7 ao verso de número 12. O tema desta mensagem é a rocha do socorro. Nesta manhã, quando estaremos ministrando a ceia do Senhor, que toda a nossa atenção para este tema, firmados na rocha, que é o nosso Deus, a rocha do socorro. E para isto eu me baseio neste texto, no momento em que Samuel, ele reúne o povo, e aquele povo congregado ouve esta palavra. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 7, os versos de 7 a 12. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispá, subiram os príncipes dos filhos contra Israel. O que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Tomou Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo então aqueles homens de Israel, perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-car. Tomou então Samuel uma pedra e o pôs entre Mispá e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Deixa-me recapitular aqui um pouco nesta história. O autor do livro, o profeta Samuel, filho de Ana. Capítulo 1, eu quero fazer uma recapitulação, a partir do capítulo 1 do mesmo livro que o profeta Samuel escreve. Sabemos que Samuel foi dedicado a Deus por sua mãe Ana, mulher estéril, e que lutava contra esta dificuldade, não podia ter filhos. E ela então clama a Deus, roga ao Senhor. Ela inclusive é tida por embriagada pelo profeta Eli, que, percebendo o murmurar dos seus lábios, percebendo aquela aflição, a tem como embriagada. E ela então ora ao Senhor, persevera com toda a sua força, com toda a sua intensidade, pedindo a Deus e dizendo o seguinte: se o Senhor me conceder um filho, eu o dedicarei ao Senhor todos os dias de sua vida. Assim, Samuel nasce, Ana apresenta o seu filho ao sacerdote Eli, e ele então passa a servir ao Senhor ao lado do sacerdote. No capítulo de número 2 do mesmo livro, nós encontramos aqui Eli servindo a Deus como sacerdote juntamente com seus filhos. E percebemos estes filhos desordeiros, debochados, indisciplinados, blasfemando contra os sacrifícios do Senhor. Samuel cresce e passa também a atuar juntamente com Eli. E Samuel traz uma palavra de exortação a Eli, advertendo a respeito do comportamento dos seus filhos que desonravam a Deus e que blasfemavam contra o Senhor. Samuel então profere uma profecia contra a casa de Eli, dizendo que seus filhos, Rofini e Finéias, seriam mortos no mesmo dia numa batalha, e que o Senhor escolheria uma outra família para poder servir como sacerdote. No capítulo de número 4, então, a palavra do Senhor vai nos dizer
que houve naquele tempo guerra entre Israel e os filisteus. Os israelitas estavam acampados próximo à cidade de Ebenezer e os filisteus acampados junto a Efeque. Os israelitas buscaram a arca da aliança em Siló para consultar ao Senhor sobre a vitória, sobre aquela luta, o que não adiantou. Diz o texto bíblico que num violento combate, os filisteus saíram vencedores. 1 Samuel no capítulo 4, os versos 2 e 10, e toda a narrativa paralela que compõe este texto. Os israelitas foram massacrados naquela terrível batalha. Além de serem vencidos, aconteceu um episódio que abalou todo o povo. Nesta batalha em que os israelitas são vencidos, numa batalha sangrenta, diz a palavra do Senhor que os filisteus levaram a arca de Deus. A palavra do Senhor diz que naquele momento os filisteus levaram o símbolo da presença do Senhor. E não somente isso, aqueles 2 filhos, Ofni e Finéias, os filhos de Eli, foram mortos nesta batalha. E esta batalha trouxe então algo trágico para o povo de Deus. Diz a Bíblia que naquele mesmo dia, um homem da tribo de Judá, com roupas rasgadas, cheio de terra na cabeça, em virtude do combate, ele correu para avisar o sacerdote Eli a respeito da derrota do povo. E quando nós lemos esse texto, nós percebemos a ansiedade de Eli a respeito da resposta da guerra. E aquele homem então vem avisar. Ele chega diante de Eli, o sacerdote, encontra Eli assentado numa cadeira. O coração de Eli estava apreensivo a respeito daquela luta, daquela batalha, preocupado com o resultado daquela batalha. O portador da notícia confirma a intuição de Eli, que também temia principalmente pela arca do Senhor. Seus filhos estavam na batalha, mas também estava ali a arca da aliança, a arca da aliança que foi levada pelos filisteus. Eli então, assentado naquela cadeira, apreensivo, recebendo aquela notícia trágica, o povo ao redor gritava em virtude da matança ocorrida, da carnificina que ali estava sendo percebida. Em algumas versões nós encontramos esta palavra. Todos na expectativa do resultado da batalha. O capítulo 4 do livro 1 Samuel, no verso 15, Eli estava com 98 anos de idade, cego, obeso, sem nenhum movimento corporal. O homem se achega diante dele e fala com ele, e Eli lhe pergunta: o que houve, meu filho? O texto demonstra esta preocupação do sacerdote com aquele acontecimento, com aquela batalha em especial. Quando nós lemos a história anterior, quando lemos as histórias dos conflitos existentes, que foram inúmeros conflitos, entre os amonitas, entre os moabitas, os amalequitas, e aqui contra os filisteus, aquele povo que habitava ali no sudoeste, se aproximando do mar Mediterrâneo. Eli, apreensivo, recebendo esta notícia, o homem então, portador desta notícia trágica, se apresenta diante de Eli e responde a sua pergunta. Os filisteus venceram a batalha. Os seus filhos foram mortos. E a arca de Deus foi levada. Eli, assentado na cadeira, tomba quebrando o seu pescoço. E ele morre. O sacerdote Eli serviu a Deus como sacerdote no povo de Israel 40 anos. Mas a tragédia não termina aí. Um dos filhos de Eli, que morreu na batalha, se chamava Finéias. A sua esposa estava grávida, aguardando também o resultado da batalha. Ela estava quase na hora do parto. Quando ela também foi avisada a respeito daquela notícia trágica, em que a arca de Deus havia sido tomada pelos filisteus, e que o seu sogro Eli também havia morrido tempos antes,
Diz a palavra do Senhor que ela começou a sentir fortes dores de parto, vindo a dar à luz o menino. E neste parto, com toda a dor, algumas auxiliares tentando ali ajudar e animá-la e fortalecê-la, esta mulher falece. Contudo, ela ainda consegue dar o nome ao menino. E naquele momento de aflição em que ela está prestes a morrer, ela dá à luz o menino e ela dá o nome àquele menino de Icabode, querendo dizer, foi-se a glória do Senhor. Uma alusão ao fato dos filisteus terem levado a arca de Deus. Esta mulher sofre, chora e falece. O povo de Deus é vencido pelos filisteus. Os filisteus massacram o povo e, além disso, eles levam a arca de Deus, a arca da aliança, aquela arca que nós temos conhecimento que estava acompanhando o povo de Deus por ordem do próprio Deus a Moisés. Aquela arca que significava a presença do Senhor. Ali o sacerdote oferecia a Deus o culto verdadeiro, o culto a Deus, as lamentações, as intercessões que se faziam. A arca ali era a presença de Deus. Deus falava a partir daquela arca. E todo aquele povo sabia o que significava ficar sem a arca de Deus. Tanto Eli quanto aquela mulher. E é interessante que quando nós olhamos e percebemos de uma maneira muito minuciosa, muito detalhada, é algo até estranho poder ter essa percepção. A ideia que eu tenho, e talvez muitos concordem comigo, que Eli estava muito mais preocupado com a arca de Deus. Parece-nos que o texto nos mostra que ele estava extremamente ansioso, porque ele, como sacerdote, era o responsável pela ministração cultica. E parece que no diálogo com este rapaz, que é o portador desta trágica notícia, ele se vê ansioso para querer saber, sim, como que estão os seus filhos na guerra, até porque ele ouviu uma profecia do Samuel, que os seus filhos seriam mortos. Então Eli sabia que os seus filhos iriam morrer. Mas e quanto à arca? E ele então teme que a arca fosse levada, como de fato aconteceu. Foi-se a glória do Senhor. A glória do Senhor foi desterrada, deportada, expatriada, exilada de Israel, porque a presença do Senhor foi tirada de Israel. O que aconteceu com a arca? Quando os filisteus levaram a arca, capítulo 5, eu vou chegar daqui a pouco ao capítulo 7. O capítulo 5 vai nos narrar que os filisteus levaram a arca para Asdod, lá no sudoeste do Mediterrâneo, terra dos filisteus, e colocaram a arca ao lado do deus filisteu chamado Dagom. E diz a narrativa bíblica que numa das manhãs, em que a arca de Deus estava ao lado do deus Dagom, pela manhã, algumas pessoas repararam que a estátua de Dagom havia caído no chão, exatamente de frente à arca do Senhor. Imediatamente alguém correu e pegou aquela estátua e colocou no lugar. Contudo, na manhã seguinte, o capítulo 5, verso 4, se você estiver me acompanhando, 1 Samuel no capítulo 5, verso 4, contudo, naquela manhã, na manhã seguinte, viram novamente que a estátua de Dagom estava no chão, caída de frente à arca de Deus, com as mãos e a cabeça, e dessa vez ela havia sido quebrada. Quando os filisteus viram que isto não daria certo, reuniram-se, decidindo transportá-la imediatamente para outro lugar. Os filisteus então tomam a arca e levam para Gate. Ali em Gate, a arca do Senhor provoca tumores, e todos os habitantes de Gate, idosos, jovens, ricos e pobres, são acometidos de doenças terríveis, de tumores, provocando medo e pânico entre aqueles moradores de Gate, os filisteus.
eles então decidem novamente transportar a arca para Ecrom. E diz a Bíblia que o povo de Ecrom, povo também dos filisteus, gritavam de medo, temendo coisas terríveis, como aconteceram em Asdod e Gate. E lá em Ecrom, decidiram devolver a arca do Senhor. Reuniram-se, e aquela liderança decidiu não mais perceber nenhum tipo de problema, uma vez que a arca do Senhor estava causando muitos transtornos para eles. Os ímpios não estavam sabendo lidar, eles não reconheciam, eles eram idólatras, eles não conheciam a presença do Senhor. A presença do Senhor santa, o Deus justo, o Deus santo. E eles não estavam percebendo toda a santidade do Senhor e o poder de Deus manifestando sobre aqueles homens e sobre aquele povo. Eles então decidem devolver o quanto antes à casa de Deus a arca do Senhor. No capítulo 5, verso de número 12, diz que a arca ficou 7 meses com os filisteus. Os filisteus chamam os sacerdotes israelitas, colocam a arca no carro, e aquela arca é transportada através de 2 vacas com crias, vacas novas, colocam a arca de Deus sobre a carroça em direção a Bet-Semes. E eles decidem então devolver a arca do Senhor. A arca de Deus chega a Bet-Semes. Novamente a arca está sendo trazida para o povo de Deus. Depois dela ter provocado inúmeras perturbações, enfermidades, pânico, um desarranjo social e espiritual na vida deles, eles decidem retornar e entregar e devolver. E quando a arca do Senhor vem para Bet-Semes, os habitantes ali perguntam: quem poderá agora diante da arca permanecer na presença do Senhor, o Deus Santo? O povo de Deus, quando recebe esta arca, eles já estão sabendo o que tinha acontecido anteriormente em Asdod, em Gate e em Ecrom. Eles já sabiam o que tinha acontecido com aquele povo, pelo fato deles estarem segurando e recebendo algo que não lhes pertencia. E eles então preocupados: o que fazer com a arca? Quem poderá adorar? Quem poderá se aproximar? O que faremos? Eles perguntam. Capítulo 6, o verso 21, para quem devemos enviar a arca? Para a casa de quem? Quem vai receber esta arca? E diz a palavra do Senhor que mandaram para Kiriat Jearim, levando para a casa de Abinadab. E lá ela ficou. Alguns vão dizer que ali ela ficou esquecida e abandonada na casa de Abinadab. Quando esta arca chega na casa de Abinadab, ele levanta o seu filho Eleazar para ser sacerdote, para dar à arca o seu devido valor, a sua devida atenção, e dar à arca realmente o valor pela qual ela foi criada por Deus, como símbolo da presença de Deus. Só que isto não acontece na casa de Abinadab. Esta arca ficará 20 anos, por tempo de 20 anos na casa dele, e alguns vão dizer que ela vai ficar completamente esquecida e desprezada. Mas o texto bíblico, fazendo uma menção da continuidade desta história, meu irmão, minha irmã, quando nós vamos para o capítulo, para o segundo livro de Samuel, no capítulo 6, quando Davi já rei, quando já o homem usado por Deus para colocar em ordem algumas questões que estavam pendentes, e ele como rei de Israel, ele decide buscar a arca do Senhor. Ele vai até a casa de Eliezer, e eles então pegam novamente aquela arca, colocam em cima de um carro de boi. Os irmãos conhecem muito bem esta história. E no meio do caminho, novamente, os bois tropeçam. Um dos filhos de Eleazar, chamado Uzá, toca na arca, e ele é fulminado por um raio do céu, causando sua morte naquele momento. Isto causa novamente um espanto.
agora não com os filisteus, o povo ímpio. O espanto agora é com o povo de Deus. Eles não estão sabendo como operar, a arca estava esquecida. O povo que vivia lutando e batalhando, ora aqui, ali, e vivendo conflitos intensos, parece-nos que eles se esquecem ali na casa de Abinadab, o que fazer com esta arca? A arca agora é devolvida, a presença do Senhor volta. Icabode, a glória do Senhor se foi, ela agora está de volta. O Senhor está tentando retornar na sua presença para com o povo, para poder trazer direcionamento. E Davi, então, como rei, ele assume a responsabilidade, e esta arca é novamente trazida, e ela então cai. Havia ali então alguma coisa que deva ter provocado o tropeço daquela carroça, daquela junta de bois, e aqueles homens morrem, e mais uma vez vinha a pergunta: o que fazer? O que fazer? Davi então decide, naquele momento, naquele caminho, que a arca do Senhor deveria ficar na casa de alguém, até que ele pensasse em outra alternativa. Imagine o rei chega diante de um homem simples, pobre, e bate na sua porta e diz assim: bom dia, boa tarde. O homem deve ter levado um susto: como assim, o rei de Israel na minha casa? Eu, um homem simples, um homem pobre, o que este homem está fazendo aqui em minha casa? Este homem talvez deva ter sido tomado de um espanto tremendo. O que eu fiz? O que aconteceu? Estou devendo impostos. Este homem pode ter pensado em muitas coisas. E Davi ali chega, talvez humilde no coração, talvez temeroso, talvez o temor de Deus tomando a sua vida, tomando a sua mente, tomando aquele momento de alta complexidade, de perturbação espiritual, de dúvidas, de conflitos. O que fazer com a presença do Senhor? Davi, com muita humildade, bate na casa de um homem chamado Obed-edom e faz uma pergunta para ele, ou uma ordem para ele. A verdade é que Davi chega diante dele naquela casa, no meio da estrada que dava para Jerusalém, e Davi então fala o seguinte: olha, a arca da aliança vai ficar aqui em sua casa. Irmãos, que tremendo isso! Imagina receber a arca de Deus em casa, receber o símbolo da presença do Senhor. Que estrago a arca vinha fazendo no decorrer da história. Abandonada, humilhada, motivo de briga, de guerra, nas mãos de pessoas erradas, provocando a morte de Eli, a morte da sua nora, provocando uma descompensação impressionante, vamos dizer assim, entre o povo e entre o exército. E aí Davi, como rei, ele busca a arca, e ele começa a colocar em ordem a situação, e diz a Bíblia, você pode me acompanhar aqui no segundo livro de Samuel. Aqui nós encontramos o relato, segundo livro de Samuel, no capítulo 6. Você observe comigo os versos 11 e 12, segundo livro de Samuel, capítulo 6, os versos 11 e 12. Que ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor o abençoou, e a toda a sua casa. E diz o verso 12, então avisaram Davi dizendo, o Senhor abençoou de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Pois Davi, e com alegria, fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom, a cidade de Davi. E nós vamos saber lá que no verso 17, eles levaram a arca do Senhor para o lugar na tenda que Davi havia armado, onde eles ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas ao Senhor, trazendo então bênção para o povo em nome do Senhor de Israel.
até que esta arca é levada para Jerusalém, e o povo novamente começa a adorar ao Senhor. Agora, meu irmão, volte para o capítulo 7 do primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 7, depois de eu ter contado um pouco desta história, do paradeiro da arca, o que havia acontecido, os prejuízos provocados entre os filisteus, os prejuízos provocados entre os israelitas. Aqui, Samuel exorta o povo ao arrependimento. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 7, verso 3, você pode me acompanhar, que é o texto básico da narrativa desta mensagem, falando sobre a rocha do socorro, em que Samuel profere: até aqui nos ajudou o Senhor. E depois de termos construído esta história, eu quero chegar aqui neste momento, para poder refletir sobre esta rocha que é o nosso Deus. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 7, verso de número 3, então Samuel disse ao povo: se de fato vocês desejam voltar ao Senhor de todo o coração, joguem fora os seus deuses estrangeiros e as suas imagens de Asterote e consagrem-se ao Senhor. Tomem a decisão de servir somente ao Senhor. Então Ele livrará vocês das mãos dos filisteus. Verso de número 4, assim os filhos de Israel destruíram suas imagens de Baal e de Asterote e adoraram somente ao Senhor. Samuel fez uma grande convocação para que o povo viesse adorar ao Senhor. Samuel fez uma grande proclamação, uma convocação para que o povo pudesse abandonar a idolatria, para que aquela mistura com os povos vizinhos fossem deixados de lado. Era o momento em que eles estariam novamente glorificando e exaltando o nome do Senhor. Chegou o momento em que Samuel coloca o povo em xeque-mate. Assim como Josué lá atrás colocou o povo nesta mesma situação: escolhei a quem vocês quereis servir. Samuel procede da mesma maneira, ele conclama o povo e ele diz: olha, vocês vão abandonar toda essa interferência pagã, vocês irão abandonar toda esta imundícia espiritual, vocês irão abandonar tudo aquilo que vocês aprenderam com esses povos pagãos. Por quê? Porque a glória do Senhor retornou para nós. A glória do Senhor retornou para nós. E diz aqui o texto, no verso de número 8: não parem de clamar ao nosso Deus para que nos salve. Começaram a implorar a Samuel. Samuel pega um cordeiro que ainda mamava, oferece como sacrifício ao Senhor, e clamando ao Senhor para que ajudasse a Israel, e o Senhor atendeu. Agora preste atenção no verso de número 10, meu irmão. O verso de número 10 do capítulo 7 do primeiro livro de Samuel diz assim: enquanto Samuel oferecia o sacrifício queimado, os filisteus chegaram para guerrear. Nos impressiona nesta frase, neste verso, enquanto Samuel adora, enquanto Samuel está retornando com o culto, enquanto ele está colocando em ordem como sacerdote, fazendo o povo confessar os seus pecados e retornar para a presença do Senhor, diz aqui o verso de número 10, que ele então oferece sacrifício queimado, ele adora, ele começa novamente a levar o povo em adoração a Deus, e no mesmo verso, os filisteus chegam para guerrear. Eu fico imaginando Samuel e todo o povo pensando: nós não vamos ter sossego, nós não teremos paz. Fico pensando aqui, esse verso, Samuel adorando, oferecendo sacrifício, e os filisteus chegam para guerrear. Quando nós lemos a história, quando nós pegamos os capítulos anteriores e minuciosamente nós vamos lendo, nós percebemos que os filisteus estavam sempre esperando o momento para guerrear. Eles sempre estavam na espreita.
esperando uma oportunidade, uma falha, um sinal, um momento para que eles pudessem atacar e pudessem provocar guerra, provocar morte, provocar destruição, provocar invasão e provocar prejuízos e tomar terras e tantas outras coisas mais pelas quais nós sabemos. Isto nos lembra, irmãos, a igreja do Senhor que caminha, que persevera. Isto nos lembra a igreja do Senhor que quer adorar, que quer servir a Deus. Isto nos lembra a igreja do Senhor que quer prosseguir em rumo à vitória. Mas nós não podemos esquecer que o inimigo está sempre à espreita, aproveitando as oportunidades, aproveitando o momento. A Bíblia diz sobre isso, que ele ruge como leão procurando quem possa tragar. A palavra de Deus diz que ele está no nosso encalço. Lá em Gênesis, no capítulo 3, nós encontramos esta palavra: tu lhe ferirás a cabeça e ele estará no calcanhar. Ou seja, nós sempre estaremos sofrendo a ação do inimigo sobre nós. Por isso, irmão, não temas, isto é bíblico, a Bíblia nos orienta a que sejamos perseverantes no Senhor, e é por isso que Samuel, ele traz o povo para poder adorar ao Senhor. E deixa-me fazer uma explicação aqui desse texto ainda no verso 7. O texto não diz que os filisteus chegaram para guerrear. O verso 10 diz que Samuel estava cultuando e oferecendo ao Senhor aquilo que era para ser feito. Ou seja, não paremos. Continuemos a fazer aquilo que precisamos fazer. A ordem primeira é cultuar ao Senhor. A ordem primeira é buscar a Deus. A ordem primeira é seguir, é restaurar a glória do Senhor. A ordem primeira é buscar que Deus venha reinar sobre nós, mesmo que o inimigo esteja se preparando para guerrear. Sabe por quê, meu irmão? Porque muitos olham somente a primeira parte. Os inimigos estão guerreando. A luta está grande. Os inimigos são mais fortes que nós. Assim como lá os espias, como Josué e Caleb, quando eles trouxeram o resultado, em que 10 trouxeram negativo, esses 2, Josué e Caleb, trouxeram resultados positivos, porque os demais disseram o seguinte: não, ali habitam gigantes, nós nunca iremos conquistar esta terra. Sempre teremos portadores das profecias malignas, trágicas. Sempre teremos aqueles que irão tentar nos desanimar. Sempre teremos aqueles que irão dizer: vamos voltar. Eu estava lendo e pesquisando e verificando a palavra de Deus com relação a Saul. É interessante que a primeira vez que a palavra que Saul aparece na Bíblia, presta atenção, a primeira vez que Saul aparece na Bíblia falando alguma coisa, a frase que ele diz é a seguinte: vamos voltar. Você sabia disso? Procure na Bíblia, quando Saul entra em cena, a primeira palavra que ele profere é: vamos voltar. Quando as jumentas haviam sido desgarradas, o seu pai, o pai de Saul, fala com ele: vá buscar as jumentas. E eles vão e não encontram. E Saul, ao lado do seu servo, porque a família de Saul era rica e de muita influência, eles naquele diálogo, Saul com o seu servo, com o seu funcionário, Saul preocupado com as jumentas e preocupado com o que o seu pai estava a pensar a respeito deles, não encontraram as jumentas e eles também haviam sumido. Saul fala assim: vamos voltar. É o que muitos fariam, ou que talvez muitos estejam fazendo ou falando: vamos voltar, vamos parar, vamos retroceder, vamos estacionar, a glória do Senhor se foi, nós não temos mais o que fazer, Deus nos abandonou. Não, a ordem é o seguinte: oferecia sacrifício, os filisteus chegaram para guerrear, mas diz o verso 10, o Senhor falou por meio de uma poderosa voz de trovão que vinha do céu, houve tremenda confusão, e eles ficaram em pânico, e foram derrotados pelos israelitas. E o texto começa dizendo que eles estavam adorando, cultuando ao Senhor, e Deus manifestou a sua glória, porque a glória de Deus havia voltado através da arca, o símbolo da presença do Senhor. A mão do Senhor esteve contra os filisteus enquanto Samuel viveu. O verso 14 vai dizer que as cidades israelitas que os filisteus haviam conquistado
foram devolvidas a Israel, desde Ecrom até Gate, pois o exército israelita as livrou das mãos dos filisteus. A presença de Deus com o seu povo. E você poderia estar perguntando: o povo venceu, os israelitas venceram. Os israelitas eram hábeis na arte da guerra, bons flecheiros. Os israelitas eram homens valentes. Não. A vitória foi trazida pela presença do Senhor entre eles. Foi o diferencial, quando Deus está conosco. E é por isso, irmão, que eu vou chegando ao final desta mensagem. Porque é exatamente depois destes episódios em que Samuel congrega o povo. Samuel, então, no verso 9, toma um cordeiro. 1 Samuel 7, verso 9, me acompanha. Samuel toma um cordeiro que ainda mamava, sacrifica em holocausto ao Senhor, clama ao Senhor. E ele, então, vai reunindo o povo, congregando o povo se aproximando para poder cultuar. Verso de número 12, Samuel então pega uma pedra, que pôs em Mispá e Sem, e lhe chamou Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Mispá ou Mispé, torre de vigia. Samuel pega uma pedra e dá o nome àquela pedra de Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Em outras palavras, o povo chegou à terra do socorro. O povo chegou à terra da ajuda. A arca volta. O culto é restabelecido. Samuel, antes da sua morte, ele refaz, ele recomeça, ele traz esperança, ele traz vitória para o povo. E ele então, como símbolo, como era muito comum entre eles, ele toma uma pedra. E esta pedra ele coloca para que o povo pudesse perceber, visualizar que, de fato, eles haviam chegado à terra do socorro. É por isso, meu irmão, que eu dei como tema, como título nesta mensagem, a rocha do socorro. Porque depois de tantas lutas, de tantas derrotas, de tantas humilhações, de tantos percalços que eles passaram, eles chegam a um lugar em que o profeta reúne, convoca ao arrependimento e diz assim: olha, depois de termos passado tudo isso, nós podemos chegar diante desta pedra, desta rocha, e poder dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Que história maravilhosa, irmãos. Segundo Samuel vai dizer, capítulo 22, verso 32, ele mesmo vai dizer, presta atenção, o mesmo profeta Samuel irá dizer quem é a rocha. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é a rocha senão o nosso Deus? Isaías 26, 4. Confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor é a rocha eterna. O Salmo 118, 22 vai dizer: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. E nós sabemos que Jesus é a rocha. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Sabemos que Jesus é a rocha, sabemos que Ele foi a rocha, a pedra rejeitada, sabemos que Ele é a rocha do nosso Deus, em que nele podemos confiar, e felizes aqueles que construem a sua casa sobre a rocha. Felizes aqueles que construem a sua casa sobre a rocha. E vem o vento, a tempestade, e as águas, e os tufões, e os furacões, e os percalços da vida, mas esta casa permanecerá firme, porque ela foi construída sobre a rocha. Foi por isso que Samuel, fazendo lá reflexão com aquele povo, com aquela rocha, com aquela pedra, dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. Meus irmãos, concluindo, a busca e a fidelidade para com Deus, o abandono da idolatria,
o culto ao Senhor como primeira coisa em nossa vida. Eu estava lendo ontem uma frase muito interessante que muitos de nós talvez estejam pensando em o que fazer nesse tempo, o que eu posso fazer mais? E aí ele diz o seguinte: olha, não é um tempo de pensar em o que fazer, é um tempo em nós restaurarmos o nosso culto ao Senhor, a nossa vida ao Senhor em primeiro lugar, para depois nós pensarmos naquilo que nós podemos fazer, mas primeiro é preciso resgatar a glória do Senhor. Aprendemos também neste texto que enquanto adoramos, enquanto buscamos a presença do Senhor, o inimigo estará sempre em volta à espreita, tentando derrotar o povo de Deus. Derrotar com desânimo, com falta de fé, com desespero, tentando colocar uns contra os outros, tentando criar dificuldades entre as famílias, tentando criar discórdia na nação, tentando criar tantas coisas. Mas que nós possamos, meus irmãos, em Cristo Jesus, permanecer nesta rocha do socorro, o nosso Deus, que tem a vitória para cada um de nós. Por isso eu conclamo você, eu convido você, a que você esteja nesta rocha que é Cristo, buscando ao Senhor com todo o teu coração, aguardando o tempo em que Ele irá restaurar a sua presença conosco. Esse é o nosso tempo, é o tempo da Igreja de Cristo, de poder restaurar aquilo para qual nós fomos chamados, adorar a Deus e pregar o Evangelho a toda criatura. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, e que juntos possamos todos estarmos firmes na rocha que é Jesus Cristo. Amém.
Como todo primeiro domingo de cada mês, a Igreja Memorial se reúne para participar e celebrar deste memorial, que nos lembra da morte e o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. E hoje nós queremos, mais uma vez, estar ministrando a você que está na sua casa, você membro da igreja, você que está em comunhão com o Senhor, que se preparou. Eu estou aqui com o nosso irmão Diácono Moacir, que está também nos auxiliando neste momento. A palavra do Senhor nos mostra a importância deste memorial, que é esta lembrança, lembrar da presença do Senhor. E a mensagem que nós ouvimos nesta manhã, quando Samuel, ele pega aquela pedra e diz: até aqui nos ajudou o Senhor. E nesta manhã nós podemos dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. E através deste memorial, como corpo de Cristo, lembrar do sacrifício e da morte que o Senhor fez, e que o Senhor, naquela cruz do Calvário, decretando a vitória de Deus para com a sua igreja. Não lutamos hoje contra filisteus, moabitas, amalequitas ou outro povo qualquer. A nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta é contra os principados e potestades do inferno que tentam contra a igreja do Senhor. E que nós estejamos firmes no Senhor, em sua presença, firmados na rocha. Com muita alegria nós participamos deste momento. Eu quero convidar o nosso irmão Moacir, que possa aqui estar me ajudando, para que nós possamos estar procedendo com este momento da ministração da ceia do Senhor. Enquanto nós estivermos nos preparando para este momento da ceia do Senhor, nós estaremos cantando, você estará aguardando o momento em que o pastor Davi estará orientando e permitindo que você possa participar deste momento. Vamos estar cantando e logo depois nós iremos comer do pão, representando aqui o corpo do Senhor. Antes de procedermos com a entrega do segundo elemento, eu quero passar, pastor Jair, o pão,
Você, com a sua família, poderá tomar o pão, como a Bíblia diz em Mateus no capítulo 26, a partir do verso 26 também. Enquanto eles estavam reunidos, Jesus tomou o pão, deu graças, deu aos seus discípulos e disse: tomai e comei, este é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Nós vamos comer em memória do Senhor. Depois nós iremos continuar cantando este hino e o pastor Jair ministrará o segundo elemento. Vamos cantar na presença do Senhor e comer este pão. Carta de Paulo aos Coríntios diz que semelhantemente, depois de cear, Jesus tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Bebamos, irmãos, em memória de Jesus.
Deu saudade agora. Eu confesso que eu não esperava que nós iríamos encerrar desta maneira. Deus abençoe a sua vida, irmão ministro, a todos aqueles que estão trabalhando para a realização deste culto, neste momento emocionante em que terminamos a ceia do Senhor, cantando esta canção, este hino de louvor ao nome do Senhor, e não tem como não se emocionar, não tem como nós não percebermos a presença do Senhor, a sua glória sobre nós, aqui nesta manhã. E eu acredito que você, em sua casa também, pode ter sentido a alegria e a presença do Senhor. Assim que Deus faz, Ele restaura o culto, Ele restaura a nossa casa, Ele restaura a nossa família, Ele restaura o nosso coração. Que Deus possa abençoá-lo. Eu estou aqui com o diário oficial que o governador do Distrito Federal decreta até o dia 10, suspensas todas as atividades da igreja, e nós continuamos com o nosso culto online, nesta formatação que nós estamos tendo, inclusive no culto de quarta-feira, que aliás tem tido uma boa participação online, a igreja participando durante os cultos pelo culto de quarta-feira à noite. Quero também comunicá-lo que o Ministério com a Família, o Ministério da Igreja, MECFAM, está com várias atividades para serem realizadas durante o mês de maio, que é o mês da família. Temos inclusive um congresso em que o pastor Vitor Manuel Valente estará falando conosco no final de semana, do dia 15, 16 e 17, sexta, sábado e domingo, se não me falha a memória essas datas, sexta, sábado e domingo, ele estará numa conferência online. O Ministério com Família está com várias atividades disponíveis no site da igreja, estaremos divulgando. A partir do dia 1º nós já tivemos a nossa reunião de oração, encontro de oração, a Junta de Missões Nacionais, promovendo juntamente com o pastor Sami Tipt. Em vários lugares do mundo, os crentes estão orando pelas famílias no mês de maio. Eu mesmo posso dar testemunho da minha família estar orando dia 1º, dia 2, hoje à tarde, e dando continuidade. Você faça o mesmo, ore pelas famílias no mês de maio. Todo mundo, os cristãos de todo mundo, estarão orando pelas famílias durante este mês de maio. E acompanhe as atividades também que o Ministério da Família esteve preparando para esse tempo. Você terá acesso e muitas atividades. Que Deus possa abençoá-lo. Eu quero agradecer a toda a equipe, os irmãos que estão trabalhando aqui, aqueles que vieram. Oremos pelos pastores, pela diretoria da igreja, oremos pelo grupo, comitê de crise, com as pessoas do jurídico, os nossos médicos, o pessoal da área de saúde, que é sempre atentos, trabalhando para que nós possamos fazer o melhor. Que Deus o abençoe, que Deus guarde a sua vida, feche os seus olhos e vamos estar orando neste momento ao Senhor. Obrigado, nosso Deus, pela Tua presença, obrigado pela Tua palavra, obrigado, Senhor, pela exortação, obrigado pela Tua paz, obrigado por este momento de ceia, obrigado pela Tua igreja reunida e congregada neste momento, Senhor. Que esta união possa permanecer, que este desejo de adorar e de servir ao Senhor continue em nosso coração, cada vez mais sendo despertado. Nos abençoe e nos guarde, Senhor, nos livre de todo o mal. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça maravilhosa de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo possa estar com esta igreja, hoje e para todo sempre. Amém e amém.